Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu pinto pele com marcadores. E esse vai ser um tutorial completo que eu vou mostrar para vocês desde a separação e escolha das cores até as últimas etapas de detalhamento. E o meu estilo de pintura de pele com marcadores é esse mais blocado mesmo. Na verdade, pintura geral com marcadores é um estilo mais blocado e com as nuances mais marcadas. Então a gente vai ter mais presente nuances de verde, roxo, azul, mais presente na pele. Então, basicamente é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje. E esse daí vai ser o rosto que eu vou ensinar vocês a pintarem no vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês gostem e bora lá, vamos lá pro vídeo aprender a pintar pele. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as cores. Eu uso esses marcadores da Uhuhu, são 320 cores, mas obviamente não vou usar todas as cores. Na verdade, eu não uso nem metade desses marcadores, eu uso pouquíssimos. E basicamente, para pintura de pele, eu sempre utilizo tons pastéis. Então eu já começo pegando um azul pastel bem clarinho. Se você não tiver um azul pastel mesmo, pode ser só um azul claro, um roxo bem clarinho também. Sempre opte pelas cores mais claras que você tiver. Um verde bem clarinho também. E aí, ó, eu tô usando esse daí. Também pego um rosa pra fazer os blushes, né, da bochecha, nariz e tudo mais. Então, um rosa clarinho. Pra pele, eu pego um tom de base pra pele toda. Então, vai ser esse o único tom de pele que eu vou pegar. E eu também vou utilizar 3 tons de marrom pra criar sombras. E o cabelo também dela, que é um tom de marrom, assim. Então, eu peguei 3 tons de marrom. Então, essas daí foram as cores que eu peguei. Eu vou fazer um swatchzinho pra vocês verem essas cores. Então, eu peguei um verde, um azul, um roxo, um rosa, que é o tom de pele. Acabei pegando esse outro laranja bem clarinho aí também, rosa pro blush e esses 3 tons de marrom aí. E são basicamente essas cores que eu uso pra fazer a base de qualquer pele. E eu nem olhei a referência pra escolher, eu só peguei lá, são essas que eu mais uso. A pintura eu vou fazer nesse sketchbook, que é da Oruo também, ele é de 200 gramas. E é legal você colocar um acetatozinho na parte de trás da folha para ele não acabar manchando a outra folha de trás. E eu vou começar fazendo o desenho, mas eu vou deixar em time-lapse para passar mais rápido, pra gente focar mesmo na pintura de pele. Mas é só para vocês verem como eu faço a construção mesmo do desenho e da blocagem das sombras, que é muito importante também você blocar as sombras já no desenho para você saber onde você tem que criar a sombra ali com o seu marcador. Então, faça um desenho básico assim, de onde que vai ficar a sombra, tá? Eu quero deixar de indicação aqui pra vocês um kit de marcadores que ele é só de tons pastéis. A Uhuhu tem um kit de marcadores que é só de tons pastéis, ele é mais completo porque ele tem acho que 42 cores, se não me engano. Mas tem um mais em conta, que é de marca, eu não sei se é nacional, mas enfim, ele é bem mais em conta, que é o da BRW. É um kit de marcadores que, se eu não me engano, são 7 cores. E aí você tem as principais cores lá, o azul, o roxo, rosa, laranja, verde, as principais cores nos tons pastéis. E se você tem um kit de marcadores que não tem essas cores, é legal adquirir um que tenha essas cores, porque elas são a base das nuances esverdeadas, roxas, azuis que a gente tem na pele. Então, é um kit mais em conta. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse e quiser dar uma conferida. Eu fiz a blocagem das sombras em roxo porque eu achei que ia ficar mais fácil para quem é um pouco mais leigo nesse assunto de valores perceber a diferença tonal na profundidade do rosto, basicamente. Então, tudo que é roxo aí, que eu tô pintando de roxo, é basicamente um bloco de sombra que a gente tem no desenho. Então, se você for fazer o desenho, dá uma prestada de atenção mais ou menos onde estão os blocos roxos, porque essa parte basicamente está definindo as áreas de sombra mais importantes. E esse daí foi o resultado do desenho. E agora, antes de iniciar a pintura, a gente vai passar um limpa-tipos para suavizar as linhas do grafite, para ele não ficar tão aparente na pintura. Até porque depois não dá para apagar o grafite depois que a gente passa marcador por cima. Então tem que apagar e dar uma suavizada antes. E agora a gente vai começar a pintura com o roxo. O roxo basicamente vai servir pra gente definir melhor as áreas de sombra. Então a gente começa passando o roxo nas áreas de sombra que a gente marcou já no desenho. Aí tá desfocado, mas vai ficar desfocado só uns 5 segundos, que aí eu lembrei de focar e eu vou focar, tá, gente? Mas aí já focou. Mas basicamente você vai passar
esse roxo nas áreas de sombra, tá? Então, tudo que eu coloquei de roxo no desenho, na hora de desenhar ali, é onde eu vou passar o meu marcador. Então, ali na bochecha, no queixo, embaixo ali no pescoço, na glabela ali, no nariz. Então, todas essas áreas de sombra, eu vou passar esse marcador roxo. E como ele é um marcador de tom pastel, não precisa se preocupar que depois que você começar a construir as camadas, ele vai se uniformizando com as outras cores, tá? Então não vai ficar roxo, 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 não, tá? A próxima cor que a gente vai passar é o verde pastel, tá? Então você vai vir com o verde e vai acender as nuances esverdeadas. Você fala pra mim, o que que é uma nuance esverdeada? Basicamente, as nuances esverdeadas são as partes do rosto que refletem a luz verde também, tá? Então, por exemplo, essas áreas embaixo dos olhos, na lateral dos olhos, algumas pessoas também têm essa área esverdeada em cima do arco do cupido, né? Que é basicamente embaixo do nariz, né? Embaixo da boca também. Essas nuances, elas são mais de verde claro, né? Elas são mais comuns em pessoas de pele clara, tá? Em pessoas de pele negra, é mais comum que essas nuances sejam um verde mais oliva, ou então um alaranjado. Vai depender muito da luz total do lugar. E basicamente foi assim que eu posicionei essas nuances verdes, que foi o que eu vi lá na referência. E agora a gente vem com a base da pele e vai passar em toda a pele, tá? Então é só passar mesmo o tom de pele que você escolheu e você pode passar em toda a pele sem medo de ser feliz, e aí vai ficar desse jeito aí. E com esse mesmo tom de pele, você vai passar de novo em cima das áreas de sombra, tá? Porque o álcool da caneta, ele vai se misturar com as cores que já estão embaixo, ele vai dar meio que uma mesclada, assim. Então, isso vai fazer com que esse roxo e esse verde, eles não fiquem tão marcados. Além de já criar uma profundidade melhor também pro rosto, né? Então, aqui a gente já tem um rosto com uma certa profundidade ali, bem pálida, né? E aqui você ainda consegue perceber essas nuances, mas de forma bem mais sutil. E agora o que a gente vai fazer é basicamente contornar as áreas de contorno. Então, por exemplo, olhos, sobrancelha, a cavidade nasal, boca, essas partes que precisam de contorno que normalmente a gente passa preto, sabe, para contornar. Basicamente a gente vai fazer isso, só que a gente vai fazer com a cor azul. E na minha técnica de pintura com marcadores, é muito importante a gente fazer essas camadas, começando do mais claro e indo para o mais escuro, porque assim a gente tem menos chances de errar, né? Se a gente começa já direto no escuro, numa cor escura, fica um pouco mais difícil. E também a gente tem que usar o que a gente tem ao nosso favor, né? As características principais do material ao nosso favor, porque os marcadores, eles são translúcidos, então a cor que tá embaixo vai se misturar com a cor que tá em cima e vai formar uma nova cor. Então, se você pensar nisso, você, por exemplo, não tem um verde, você tem um amarelo e um azul, você pode fazer um verde. Então, basicamente, é isso. Ah, só pra explicar pra vocês, aí no cabelo eu passei um tom de marrom, aquele tomzinho de marrom mais claro, e agora eu tô passando aí no olho o tom de rosa que eu separei pros blushes, né? Então eu passei no olho, na bochecha, são as áreas rosadas. Então pega a referência e dá mais uma olhada. Você vai olhar onde que tem área rosada, embaixo do nariz, na lateralzinha do nariz, na parte de baixo do olho, a boca também ela é mais rosada. Então você vai passar o rosa clarinho em todas essas áreas rosadas, basicamente, tá? Não precisa ter medo de passar a caneta ali e ficar marcado, porque como você tá trabalhando com um tom pastel, não vai ficar marcado, tá? Ah, e só pra explicar também, essa cor que eu tô passando agora é aquele mesmo tom de pele de base que eu passei, tá? Eu só tô passando de novo porque eu queria dar mais uma escurecida. E o marcador tem disso, tá? De você passa uma vez e depois você passa outra, ele vai ficando mais escuro. Quanto mais vezes você passa, ele vai ficando mais escuro. É claro que tem um limite, né? De ficar escuro, mas quanto mais vezes você passa, ele vai ficando mais escuro. E agora eu tô com o mesmo tom que eu passei no cabelo, eu só venho escurecendo mais essas áreas de sombra que são mais marcadas. Então, embaixo da boca, embaixo do pescoço, essas que são mais escuras mesmo, sabe? Ali na área dos olhos. Aí eu venho com aquele tom que eu passei no cabelo e vou marcando essas áreas novamente. E nessa etapa aí, basicamente, o que eu vou fazendo é escurecendo essas áreas de sombras mais escuras. E na boca eu tô passando os marrons mesmo, porque eu não tinha pegado nenhuma cor pra boca, né? Porque como eu peguei as cores de base que eu normalmente uso em qualquer pintura,
Não tinha a cor certa da boca, mas eu tô passando marrom mesmo e é isso aí, não tem o que fazer mesmo. É porque, na verdade, eu não quero trapacear, eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer uma pintura de pele legal com poucas cores. Então, por isso que eu tô usando só as cores que eu peguei lá no começo do vídeo mesmo. E aí, é só pra vocês verem que já tá legal, já tá uma pele bem legal. Só que ainda precisa colocar um pouco de contraste. E lá no começo do vídeo eu peguei as cores erradas, então eu troquei 2 tons de marrom por esses 2 marrons aí que são um pouquinho mais escuros. Então, eu peguei um médio e um mais escuro, que é só pra fazer a área do cabelo, porque os 2 que eu peguei, ele era os 3, né? Era basicamente, praticamente tudo da mesma cor, só mudava o fundo da cor assim, então eu troquei. E agora, com o mesmo tom de marrom que eu passei no cabelo, o tom médio, eu venho fazendo os contornos onde eu passei o azul, eu venho contornando por cima e fazendo novamente esse contorno mais escuro, nessas áreas que são mais escuras mesmo. Então, olhos, as fendas nasais, a abertura da boca, esses que vocês já sabem. E só pra adiantar vocês, eu acabei pegando um cinza também pra passar no olho, porque o olho dela é azul e normalmente o olho azul eu sempre faço com cinza. E aí você vem mais uma vez com aquele mesmo tom de base que você passou no cabelo e vai fazendo as sombras novamente. Porque quanto mais contraste você dá, mais a pele vai se apagando, né? Você tem que ir construindo aos poucos ela. Então ali na segunda camada já, a cor já vai ficar um pouco mais escura, porque é aquilo que eu falei. A cor ela vai escurecendo, né? E aí eu vou retomar também as áreas de blush com rosa. Aquele mesmo rosa que a gente passou na bochecha no começo, a gente vai passar de novo. E aí o cinza que eu falei pra vocês, né, do olho, então vou passando o olho aí, desculpa, o cinza no olho. E também terminando a boca, né, finalizando a boca, passando aquele tom de rosa alaranjado também. Laranja, na verdade, nem era rosa, era laranja, né? Laranja pastel. Que ele já vai passando por cima e ele já vai ficando mais escuro, porque as cores de baixo já são escuras. E aí esse mesmo laranja eu venho colocando na área dos olhos. E por último a gente vem retomando as nuances, tá? Porque as nuances elas acabam se apagando um pouquinho. Então eu passei o roxo ali de volta e agora eu tô passando os verdes. Basicamente você vai passar na onde você já tinha passado lá no começo, tá? Então é só passar de novo no mesmo lugar. E aí, dando uma escurecida com aquele escuro ali do cabelo, tem uma escurecida embaixo do pescoço também. E eu também decidi colocar umas nuances azuis, porque eu sempre coloco em todas as pinturas. Mas agora a gente vai finalizar. Eu vou usar esses lápis de cores da Maped. E basicamente, todas as pinturas eu passo preto e marrom para fazer a finalização. Então, eu faço os contornos com preto, né? E com o marrom eu vou dando uma escurecida melhor, onde precisa dar uma escurecida na sombra, né? Então, tipo, essa areia dos olhos que já não tava mais conseguindo com as cores que eu tinha. Então, eu vim com o lápis de cor e passei um pouquinho, só um pouquinho já resolve. Não precisa passar muito, então eu passei só um pouquinho de marrom pra escurecer essa partezinha aí de cima dos olhos. E, bom, basicamente foi isso. Eu acho que, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que na boca eu também passei, foi rosa, laranja? Eu não lembro, não, acho que foi só marrom mesmo. Eu acho que o laranja eu passei só na orelha, mas é isso aí, foi na orelha, só passei um laranja na orelha pra sentir aquela parte mais avermelhada da orelha, sabe? Então passei um laranja na orelha e então as cores que eu usei foram preto, marrom e laranja. E aí você já pode ver que já tá dando uma vida, né? Porque o marcador, se você não tá trabalhando numa área muito grande, ele é muito difícil você fazer com aquela outra ponta mais fina que tem. É difícil você fazer esses detalhes com aquela ponta. Então, normalmente, para finalizar, você vai acabar precisando de finalizar com lápis de cor, sabe? Senão, não dá certo, sabe? Então, eu normalmente sempre finalizo tudo com lápis de cor mesmo, porque a ponta é muito grossa e não fica muito bonito, não fica um efeito legal, sabe? E aí, os pontos de luz mais intensos, eu vou retomando com caneta gel branca e o marcador pintor da Pilot, que é tipo uma posca, assim, sabe? Então, eu só vou passando aí nesses pontos de luz. E eu acabei dando esses pontinhos aí de luz no olho, que eu acho que dá um charme a mais. Na referência não tinha, mas eu coloquei, tá? E se você quiser colocar também, é legal.
E outra coisa que fica legal também nas pinturas com marcador é sempre você fazer um fundo, você não deixar a pintura em fundo branco, sabe? Na verdade, qualquer pintura que você fizer, sempre tenta criar um fundo pra ela. Nessa daí eu coloquei um cinza, misturei com verde também. Eu não queria fazer uma coisa muito escura, mas só pra não ficar no branco, sabe? Porque, eu não sei, eu fico um pouco de agonia e parece que o contraste entre a pintura e o papel, ele fica muito alto. Então, eu normalmente sempre faço um fundo pra tirar um pouco desse contraste muito alto e eu passei um cinza clarinho e um verde, aquele mesmo verde que a gente usou no rosto. E basicamente ficou assim o resultado. Eu gostei muito dessa pintura e eu não sei se eu expliquei direito, mas se você tiver ficado com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês, tá? E é isso, se você não for inscrito ainda, se inscreve, deixa um like e um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!